Doutora Andretti, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Convívio. Obrigada, Solange, estou muito feliz de estar aqui com você, muito obrigada. Feliz estou eu, conheço essa mulher, essa menina há muitos anos. E há muitos anos que eu te conheço, você já era advogada, né? Já. Então eu queria que você falasse primeiro da sua formação, há quantos anos advogando, aí muitos anos, né, Andretti? Bastante. Eu sou formada olha só, desde 1985 pela Instituição Toledo de Ensino, então há mais de 30 anos eu exerço a função de advogada. Antes eu também fui professora, então era concomitante, né? Eu era advogada e professora, mas há mais de 20 anos, de 25 anos eu deixei o magistério para me dedicar exclusivamente à advocacia. Então acho que um pouco de experiência eu devo ter, né, Solange? Tem bastante, e eu falo assim que a advogada tem que ter dom mesmo, né? Não é para qualquer um, não. É difícil porque você, além de você lidar com os interesses das pessoas, que quando vem procurar você é porque elas têm um problema. Sim, e você tem que dar pelo menos uma solução tentar amenizar o problema. E ninguém quer perder. E ninguém quer perder. E constantemente estudando, né? Porque muda o tempo todo. Isso que eu ia falar, as leis estão sempre mudando, doutora? Como o direito não é uma ciência exata, né? Exatamente, ele não é estático, ele evolui de acordo com quando evolui toda a nossa sociedade. Inclusive eu terminei uma pós-graduação em processo civil agora, porque nós tivemos a mudança do Código de Processo Civil. Então vamos dizer, tudo que eu aprendi lá atrás, que eu decorei anos e anos, eu tive que mudar quando veio o novo Código de Processo Civil em 2015, que entrou em vigor em 2016. E tive que me atualizar. E assim vai, né, Solange? Tem que estar sempre vez você estudando. Tem que estar estudando, tem que estar. E cada vez surge uma lei nova. Uma lei nova, e tem que estar. E por isso que eu gosto, assim, sempre de estar entrevistando, né, advogados, porque muda toda hora está mudando. Não é? E às vezes o pessoal que está nos assistindo está pensando da outra maneira, já mudou. Às vezes existem coisas novas, inclusive hoje nós vamos começar falando de um tema aí muito novo, recente, que muitos ainda não sabem, a maioria da população não sabe que existe. Fica ligadinho que pode estar te ajudando também, porque hoje quem não tem dívida, né? Ah, meu Deus do céu, ainda mais que essa pandemia aí acabou, endividou todo mundo, deixou todo mundo mais obeso, queira ou não queira, mais deprimido, mais ansioso, não é verdade? Mas graças a Deus que existem pessoas como você, né, como outros advogados, para estar informando a população, não é verdade? Porque o povo muitas vezes está carente de informação, doutora. É muita carência de informação. E não é só isso que a doutora Andretti vai falar, não. Vamos falar de inventário, né? Às vezes a gente deixa aí, quando acaba perdendo todo mundo, acaba ficando mais caro o inventário, não é, doutora? Nós vamos dar alguns esclarecimentos, algumas dicas, algumas dicas, para você estar de acordo com a lei, garantir o seu direito e não ter prejuízo. Algumas coisinhas sobre divórcio, separação, sempre pincelando assim alguns assuntos. Vai ter assunto de divórcio, hein? Se tem. Meu Deus. Pensão, então, gente. Nossa, toma cuidado você que não paga aí, né? Esse não é fácil. E até no divórcio mudou muita coisa, porque eu me lembro que quando eu me divorciei há 20 anos atrás, primeiro você tem que separar e divorciar. Mas nós não vamos falar hoje, mas já mudou também. É evolução. A evolução da sociedade obriga-se a criar novas leis. Então, isso que aí nós estamos falando, né? E nós, então, muito obrigado, né? Estarei aqui toda semana, a doutora Andretti, informando você, né, de muitas coisas aí que nós vamos tirar as nossas dúvidas. Isso é um assunto, gente, polêmico, que todo mundo aí tenho certeza que uma hora precisa. E nós vamos começar falando do que, doutora? Hoje nós vamos falar da lei do superendividamento. Já ouviu falar, Solange? Não, então. Só ouvi falar porque ela me passou antes, então, mas assim... Isso que o seu programa da Solange é bom. Né? Olha aqui. Como que é? Lei
lei do superendividamento. No mínimo é quem está endividado, lógico, acertei. Com muita dívida. Essa é a lei 14.181 de 2021. Ah, lei ela recente. É recente, do ano passado, de julho. Ela foi promulgada, entrou em vigência. Só que o que acontece? Muitas pessoas ainda não conhecem e também muitos colegas ainda não se ativeram a isso. Mas espera aí, doutora, só para me entender direito. Então eu tô aqui comigo. Essa lei foi criada na pandemia, por causa da pandemia? Isso. Essa lei ela veio para ajudar as pessoas que ficaram super endividadas, por isso era conhecida por esse nome, em decorrência justamente da pandemia. A pessoa já era difícil, já ganhava pouco, e o que aconteceu? Começou a se endividar. De que maneira? Contraindo vários empréstimos, principalmente aposentados. Ai, que dó. Vai tirar salário, não tem quase nada para receber. Exatamente. Cartão de crédito, cheque especial. Então, isso foi fazendo uma bola de neve e, segundo as pesquisas, o ano passado nós éramos mais de 30 milhões de endividados. Então, tinha que ser feito algo. Então, foi feita essa lei. E essa lei ela vai ajudar. Ela veio alterar o Código de Defesa do Consumidor e ela veio alterar o Estatuto do Idoso, porque o idoso geralmente é a maior vítima desses empréstimos assim que são feitos, porque são oferecidos a toda hora pelos bancos. Então seria assim: qualquer pessoa que tiver endividada, né? Depois nós vamos estar colocando o que entra, o que não entra. Mas a pessoa que tiver endividada, ela pode estar se informando sobre essa lei. Isso, a grosso modo, a pessoa que está super endividada, ela não consegue fazer o pagamento das dívidas. Ela faz o pagamento das dívidas e não sobra dinheiro para a subsistência dela. Então, ela é uma pessoa super endividada. Então, não é só o aposentado. Não, né? Ela está se encaixando dentro dos critérios da lei. Mas aí, doutora, né? E quais seriam as dívidas que pode ser parceladas segundo a lei? Porque, na realidade, eu acho que isso é muito interessante a gente informar a população, porque existem dívidas que você adquire, a gente sabe, né? Não é dívida comprei um carro zero aí, não é necessário. Aí depois eu não consigo pagar, né? Exatamente. Então eu queria que a doutora colocasse assim, quais são as dívidas segundo a lei que pode ser parcelada. Então, segundo essa lei, que é a lei 14.181 de 2021, ela é muito específica. Ela é para dívidas de consumos e empréstimos consignados, cheque especial, cartão de crédito. Esse tipo de dívidas são abrangidas pela lei. Aí quais não são? Bom, você tem um crediário que você comprou roupa de marca, bolsa de marca, sapato de marca. Nossa, me endividei, não consigo pagar. Posso fazer parcelamento na dívida? Não. Ela não inclui itens de luxo, itens supérfluos. Esses não vão entrar, certo? Existem algumas dívidas de consumo, como água e luz, que pode ser englobada. Porém, existe já um mecanismo desses órgãos, no caso do nosso CPFL e o de Águas do Jaú, que eles mesmos fazem um reparcelamento quando atinge um certo valor. Então, ela já está aqui na nossa região, elas já estão fora. Então, para ficar bem claro, dívidas de empréstimos pessoais, cheque especial, cartão de crédito e empréstimos consignados. Então, doutor, o que seria assim consumidor de boa fé? É aquele que, coitado, não consegue nem se alimentar muitas vezes? Exatamente, Solange. A lei, ela veio realmente, ela fala que essa lei, ela é para o consumidor de boa fé. Consumidor de boa fé, o que é? Aquele que acabou fazendo um empréstimo maior para poder ter acesso à alimentação, ter acesso às vezes a remédios, o pagamento de um aluguel, e acabou, como a gente diz, uma bola de neve, vai se envolvendo nessa dívida. E nós sabemos que está muito isso, né, doutora? Bastante.
E ela continua daí com a dívida no banco e tendo que pagar as dívidas ainda, que ela continua de sobrevivência. Que precisa se alimentar. Precisa se alimentar, precisa pagar um vai aluguel, receber no banco, remédio, não tem nada. E vai lá, não tem nada. Então, todas essas dívidas tá dentro da lei. Está dentro da lei, elas são abrangidas dentro da lei. Doutora, então quem está nos assistindo está numa situação dessa, como resolver esse problema? Aí é problema mesmo. Bom, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública, também nesses casos, para dar início a uma ação, porque tudo isso se resolve através de uma ação judicial, certo? Ah, tá. Então ela tem que partir do primeiro ponto, é esse. Tá, agora sim, uma dúvida minha, tá? A pessoa que ou ela vai na defensoria ou ela vai, vamos colocar aí, uma pessoa que vai num advogado, porque muitas gravações a pessoa sempre me pergunta, num advogado de confiança dela, particular, né? Ela tem que estar pagando ou isso daí também? Lógico que o advogado ele é um prestador de serviço. Então ele tem que receber os honorários pelo serviço que ele está fazendo. Mas tem como estar quando ela receber? O que acontece? O advogado, nesses casos, ele coloca o valor dos honorários dividido em parcelas englobado nesse reparcelamento. Tá. Então, no momento ela não vai. Ela não vai. Não tem como pagar, né? A pessoa não tem como chegar a pagar. Mas é algo bom que as pessoas precisam estar informadas. É uma coisa assim, você vai sair, porque também existe um estudo que fala que a maioria das doenças emocionais, psicológicas, infartos, tudo, são em relação às pessoas que têm dívidas, porque o nervoso acaba com a saúde de qualquer um, né? Porque eu estou aqui pensando, né? Um aposentado, o aposentado, quanto por cento ele pode emprestar? Então, ele pode comprometer até 30% no máximo da sua renda mensal. Só que muitas vezes, a maioria das vezes que acontece, é que os bancos não respeitam isso. Eles dão empréstimo, ligam direto, por essa lei já foi proibido, mas ligavam direto, assediando e dando empréstimo. Porque sabe que vai receber. Sabe que vai receber, está consignado, e ultrapassa o valor. Agora, esses 30% não é só com relação à dívida, é os 30% daquele mínimo existencial que a pessoa tem para sobreviver. Entendi. Então, na realidade, a pessoa, ela pode estar procurando. E ela tem que estar levando toda a documentação? Como que funciona, doutora? Ela tem que levar para o advogado uma relação que o advogado vai procurar. Se a pessoa não tiver a relação, geralmente eles não têm a relação das dívidas. O advogado vai procurar, mas ela tem que saber, né, a relação. Onde que ela... E quando é consignado, então vem já, né, no contra-cheque, no olerite, vem os descontos. Então a gente vai procurar fazer toda essa relação da dívida e englobar tudo numa só e levar isso judicialmente, para uma ação judicial. Tá. E aí as parcelas é feita com o advogado ou existe o mínimo de parcela? Existe o plano de parcelamento de dívidas. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou fazer isso aqui, posso procurar um Sejusc e fazer sozinho? Pode. A lei também fala. Sim. Mas o que acontece? Por que precisa de um profissional? Porque você tem que apresentar o seu plano de pagamento. E quem conhece, quem sabe como tirar os juros, tirar as multas, fazer essa dívida cair um valor bem razoável, sabe? Entendi. É um advogado. Então essa pessoa ela vai ter que apresentar o plano de pagamento. Não é só simplesmente chegar lá e falar. Então tem que entrar com a ação, tem que apresentar um plano de pagamento, é marcada uma audiência de tentativa de conciliação, onde os credores irão estar presentes, as pessoas do banco, os representantes dos bancos. Vão estar presentes. Eles vão estar. Uma coisa assim tão simples. Não, é uma ação, justamente, é uma ação judicial. Então ela tem todos os trâmites.
E esse parcelamento, como você perguntou, ele pode ocorrer em até 60 meses. Nossa, 5 anos. Então alivia bem, a né? pessoa, né, que está aí nos assistindo, tá com a aposentadoria totalmente, tá com o cartão de crédito, não consegue usar mais o cartão de crédito, tá com o nome e com isso acaba voltando. Isso, tira toda a restrição, SPC, Serasa, a partir do momento que você já faz o reparcelamento da dívida. É claro, a pessoa não vai continuar fazendo dívida, porque isso é para salvá-la. Então, é isso que eu vou até perguntar. Se a pessoa começa de novo, ela tem uma, ela não pode... O banco já não vai mais dar o crédito para ela, né? Ela vai ter que terminar de fazer esse pagamento para depois começar o outro. Então, é uma forma também de reeducação das pessoas, né, do consumidor. E quando que começou essa lei, doutora? Essa lei, ela é de 2021? É de julho de 2021. E já teve ações que já foram... Sim, nós temos, principalmente em comarcas vizinhas, em que os juízes estão dando lá, você já entra com o pedido. A primeira coisa que a gente pede é uma liminar para suspender todos os pagamentos, então cessa os pagamentos que estão sendo feitos consignados. Por exemplo, se uma pessoa está lá pagando 600, 700 reais da aposentadoria, mais do que a metade da aposentadoria. Aí para. A liminar cessa até ser feita essa audiência e nessa audiência fazer o plano de repactuação. E tem um detalhe, Solange. Você às vezes consegue, porque está previsto na lei, mas depende do juiz. Mas muitas vezes você consegue a carência de 6 meses para começar o primeiro pagamento do reparcelamento. Nossa, doutora, eu falo assim que essa informação que a doutora está trazendo é de utilidade pública. É valiosa, né? É valiosa, né? Até, né, modo de dizer, fico assim... Porque para ajudar mesmo a população. Porque nós percebemos, doutora, que muitas pessoas acabam até tirando a sua própria vida com dívida adquirida. São doenças, são infartos. Você pode ver que na pandemia ouvia-se muito falar que pessoas ou morriam pela pandemia, né, pelo Covid, mas nós tivemos muito casos de infarto. Muito caso de infarto. E aí ia se averiguar, eram as pessoas que estavam super endividadas, porque ficou sem trabalho. É o consumidor de boa fé. É o consumidor de boa fé que não tinha o mínimo existencial e acabou afetando a saúde. Porque nós sabemos, né? Nós sabemos que existem pessoas, né? Ainda mais a doutora como advogada sabe muito disso. Existem pessoas de todos os tipos, né? Existe aquela que deve, que não tá nem aí. Isso. E que se tiver chance faz de novo, mas tem aquele que está sofrendo, que é a maioria, né? Que é a maioria, porque hoje a gente sabe, gente. Outro dia eu até postei no meu programa que eu fui comprar um mamão papai, eu só não voltei para trás por causa que eu fiquei com vergonha. Eu paguei 11 reais no mamão papai. Então você imagina esse ser humano que está aí com a aposentadoria quase comprometida e não tem o que fazer. Gente, precisa correr atrás dessa lei, né? Eu acredito assim, a doutora Andriete está trabalhando com essa lei, pode estar ligando aqui, ou procura a defensoria, procura um advogado da sua confiança. O que não pode é você aí muitas vezes te levar... Ficar sofrendo por causa de uma coisa que agora tem solução. Até bom, então, né? não tinha, porque você tentava fazer negociação, o banco não faz negociação, porque ele está ali, seu dinheiro está preso, garantido com ele, por que ele vai negociar? Por que ele vai negociar? Não tem como negociar. E agora você, advogado indo lá com uma liminar, ele tem... Com o cheque especial, a mesma coisa, ele fala... Os juros abusivos, se você já deve, você faz um reparcelamento, você fica 3 vezes mais para o banco. Agora, por isso até existe um detalhe, que essa lei não é muito divulgada, porque nós sabemos que os bancos... Não é interessante. Não é interessante, e banco ele domina, né? Então, eles não querem realmente que mas não, nós aqui nós somos uma areia no oceano, não é? Um grãozinho. Um grãozinho, mas é como Deus, né? Jesus falava, que você seja um grãozinho e nós vamos estar informando. Nós estamos aqui informando. Né?
Só para fechar aqui, Solange, eu gostaria de deixar bem claro que as dívidas que não são... É isso que eu ia perguntar, né? Você tinha perguntado, que a Solange só falou. Vamos confirmar. As dívidas que não são de boa fé, que são essas que a gente já enumerou, né? Vamos repetir. Agora vamos dizer assim, crediários em lojas para consumo, itens de consumo. Aluguel não entra também, porque o aluguel já tem a lei própria. Tem a lei própria. Eu já gravei sobre isso. Não tem, certo? Financiamento de carro também não, porque o carro já está alienado. Financiamento de casa também não. Então, e não adianta sair por aí falando que vai fazer um monte de dívida e depois reparcelar, porque não vai. Não é isso. Não é isso. São essas específicas. Cheque especial, cartão de crédito, empréstimos consignados, algumas de consumo, que seriam água e luz, como eu falei para você, mas aqui na nossa região nós temos as entidades que eles mesmos já fazem os parcelamentos. Mas, doutora, eu acredito que o maior problema hoje da população, né, que realmente está sofrendo é banco, né? É banco. É banco. Não é? Porque você depende do banco, né? Você depende. Então, aposentadoria é o vilão. É o vilão. Né? E a aposentadoria, como se diz, é o suprassumo do banco. Ele vai lá e faz. E ele pega. Inclusive, né, muitas vezes você entra com a aposentadoria, você nem sabe que está aposentado, você fica sabendo porque eles já estão te oferecendo empréstimo. E já está te dando o empréstimo e já vem o segundo, o terceiro, não é? E assim por diante. Mas eu achei essa lei, né, pelo menos coisa boa que aconteceu aí, ainda né? Bem, né? Porque aposentados, cartão de crédito, cheque especial. E cheque especial. Isso. Né? Então, para tudo isso, procura um advogado da sua confiança, procura a defensoria. Você não vai gastar nada agora, porque você não tem dinheiro, meu Deus, como que você vai conseguir pagar, né? E tenho certeza que vai dar certo. Isso. Não pode desanimar, né? A lei, gente tem que falar sempre assim, a justiça, ela não socorre aos que dormem, ou seja, se você ficar lá, deixar, vai passar mesmo, você vai cada vez piorar mais a situação. Então, você tem que fazer, a lei está aí, se você se encaixa nos requisitos da lei, você tem que fazer uso, é para o seu benefício. Então, doutora, cada ser humano tem que buscar os seus direitos. Isso. Está dentro da lei, é direito da pessoa. É direito da pessoa. Como tem um ditado que diz, né? Direito adquirido. A justiça não socorre aos que dormem, ou seja, se você tem uma lei que vai te beneficiar, você tem que fazer uso dela. Tem que fazer uso dela, né? Então, pessoal, né, fica a dica aqui, né, o nosso bate-papo com a doutora Andriette. E eu vou voltar aqui e nós vamos sempre estar falando novamente dessa lei, porque eu falo assim, que essa lei veio ajudar os mais necessitados. Isso né? mesmo, é bom reafirmar, né? Obrigada. Obrigada a você, Solange.